Então, vamos lá. Na página 68 a 73, a gente vai falar da doença de Parkinson e vamos falar também dos transtornos somatoformes, que muita gente não conhece esse tipo de transtorno, certo? A gente vai falar como é que se desenvolve as doenças, né, os sinais e sintomas, qual é o papel do cuidador nessas doenças, né, na assistência ao idoso ou à pessoa que tem a doença. E aí a gente vai debater um pouquinho sobre esse conteúdo. Muitas vezes vocês podem trazer uma experiência que vocês já passaram com algum paciente que tem essa patologia, e aí a gente debate bem melhor e vocês vão conseguir ter uma outra visão em relação a essas doenças, até mesmo para montar a rotina de estratégia, né, no cuidado. Como eu falei, né, a gente vai entender o que é Parkinson, quais são os tratamentos e como o cuidador pode ajudar os pacientes. Conhecer o que são transtornos somatoformes, né? Os cuidados que a pessoa com essa enfermidade precisa ter, certo? E aí a gente inicia fazendo aquela famosa pergunta: você sabe o que é Parkinson? Conhece alguém com essa patologia para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela e qual a experiência que vocês têm em relação a um paciente que possui essa doença? O que é que vocês podem me falar aí? Aquele tremor que a pessoa tem, apresenta tremor? Isso, também. Um dos sintomas. Parkinson pelo sistema nervoso, né? Isso, muito bem. Pelo sistema nervoso. Então, é algo que está acometendo, que está em desequilíbrio no sistema nervoso, que a gente vai ver bem direitinho como é que funciona isso, certo? Mais alguém sabe falar alguma coisa em relação a Parkinson? Deixa eu só adicionar aqui. Bom dia, Veronilda. Mais alguém? Eu não conheço ninguém, mas já vi, professora. Eu já vi, porque já vi pessoas que só tremem só uma mão, sim, ou gente uma cabeça, outra gente que é o corpo inteiro, né, que fica tremendo. Muito bem. Então, ó, Veronilda chegou agora, a gente tá falando sobre Parkinson, tá? Na página aí, deixa eu situar, 68, certo? Tá sem áudio. O seu áudio tá fechado, Veronilda. Oi, posso falar agora. Qual é o livro? É o livro de quê? Saúde e seus cuidados. Saúde e seus cuidados? Isso. Certo. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Então, vocês trouxeram, né, uma característica que é muito presente nos portadores da pessoa que tem a doença de Parkinson, que é o tremor. E aí, tem uma questão, né, que foi falada agora, que esse tremor ele pode ser só unilateral, só de um lado, pode ser dos dois lados, e a gente vai ver um pouquinho como é que se desenvolve essa doença. Anne Caroline também falou da questão do sistema que essa doença acomete, que é o sistema nervoso, muito bem. Então, olha só o que eu coloquei aqui. Parkinson é uma doença progressiva do sistema neurológico, ou seja, ela é progressiva. O que é progressiva? Que ela vai acarretando uma piora com o passar do tempo, tá? Que afeta principalmente o cérebro. Este é um dos principais e mais comuns distúrbios nervosos da terceira idade e é caracterizado principalmente por prejudicar a coordenação motora. Então, uma característica bem evidente é que ela prejudica a coordenação motora do paciente e que pode provocar tremores e também dificuldade para se movimentar. Não há formas de se prevenir o Parkinson. Olha que triste, né? Porque toda doença a gente fica
naquela questão, né? O que é que a gente pode fazer para prevenir o aparecimento dessa doença? Já no Parkinson não se sabe, ainda não se sabe por que ela se desenvolve, qual é o motivo do desenvolvimento dessa doença, certo? Aí eu trouxe aqui uma imagem que vai fazer vocês recordarem outras situações que a gente falou, inclusive na semana passada, que foi os neurotransmissores na depressão. Lembra que eu falei que ficam reduzidos, que precisa tomar medicamento para poder voltar ao normal aquela quantidade de neurotransmissores, para que a pessoa não desenvolva alguns comportamentos. Vocês lembram disso? Que eu falei que essas bolinhas aqui, ó, ficam diminuídas lá na depressão. Lembram ou não? Me falem aí. Sim, professora, lembro. Muito bem. Então, vamos lá. No Parkinson, na doença de Parkinson, olha o que é que vai acontecer. Aqui no cérebro, nessa partezinha azulzinha, ó, que eu tô falando, que eu tô mostrando com o mouse, representa a substância negra, tá? Substância negra que ela vai ser responsável por produzir a dopamina. E a dopamina, gente, é esse neurotransmissor aqui, ó, que eu tô passando o mouse. Tá certo? Esse neurotransmissor, ele vai ser responsável pelo envio de mensagens, né, para coordenação de movimentos. Aí, olha o que é que acontece. As pessoas que têm Parkinson, essa substância negra, né, que a gente chama, pode ser negra ou negra, ela vai ser diminuída, ou seja, não vai ter aquela mensagem adequada em relação ao quê? A coordenação motora. Então, se eu não tenho produção de dopamina, eu não tenho a mensagem transmitida através do impulso nervoso. E aí, essa pessoa vai ter um comprometimento, certo? Na coordenação motora. E aí que vai comprometer a questão, gerando um tremor, que vocês falaram no início da aula. Então, vamos só recapitular aí tudo que eu falei, deixar bem claro. Deixa eu olhar para vocês. O que é que vai afetar no sistema nervoso, no Parkinson? Qual é a substância que vai estar em falta no nosso cérebro? E aí, gente? Qual é a substância que vai estar em falta no nosso cérebro lá para a pessoa que tem Parkinson? Cadê vocês? Valha, meu Deus! Eu esqueci agora. Dopamina. Muito bem, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, ou seja, essa bolinha aqui que eu estava mostrando para vocês, essas bolinhas que transmitem um impulso nervoso, a mensagem, ó, daqui para cá, gerando o quê? O movimento. Então, se eu tenho um monte de dopamina lá funcionando, então a gente vai ter movimento. Mas se eu tenho aqui, ó, em falta, vai gerar movimento? Não vai ter um movimento adequado, tá certo? Então, ficou claro, gente, isso aí? Sim ou não? Ficou. Sim. Show de bola. Então, o que é que vai ficar comprometido lá no sistema nervoso, mais especificamente no cérebro, a pessoa que tem a doença de Parkinson? A dopamina, não esqueçam. E a dopamina, ela vai ser responsável por quê, gente? Pela coordenação motora. Coordenação motora. Então, o que é... Eu vou perguntar mais uma vez, pelo amor de Deus, vocês me respondam. O que é que vai estar em falta no sistema nervoso? Dopamina. A dopamina. Dopamina. Tá? Pronto. Até Maria Mercília, que estava caladinha, que chegou por último, né? Respondeu. Então, ficou claro, né? Isso aí? Ou tá meio confuso ainda?
Vocês falem, que eu só vou passar adiante se ficar claro. Professora, Claro, como água. eu não entendi muito, não. Oi, quem falou comigo? Eu não entendi muito, não vou mentir. Tá Um certo. pouquinho de dúvida. Vamos lá. No nosso cérebro, certo? A gente tem diversas funções e diversas substâncias que são produzidas no cérebro, certo? E dentre essas substâncias que eu falei do cérebro, tem uma que é produzida aqui, ó, onde eu tô passando o mouse. E o que é produzida aqui? A dopamina. E o que é que essa dopamina faz? Ela é como se fosse um mensageiro, onde traz a informação daqui para cá, ó. Então, é como se fosse um líquido que ele vai transmitir de um lugar para o outro para gerar o que? O movimento. Um movimento coordenado, não é um movimento descoordenado. É um movimento coordenado. Então, eu tenho uma substância que é produzida pelo meu cérebro, que se chama dopamina. E essa dopamina, ela tem a função de mandar a mensagem daqui para cá, dizendo assim, vai coordenação motora, age, gera um movimento. Mas se eu não tenho essa substância aqui na quantidade correta, eu vou ter coordenação motora? Se eu estou dizendo que ela está em falta e eu estou dizendo que ela é responsável pela minha coordenação motora, se ela está em falta, eu vou ter coordenação motora? Não vou ter, tá certo? Então, é isso que vai acontecer com a pessoa que tem Parkinson. Essa substância chamada dopamina, ela vai estar em falta no organismo, fazendo com que a pessoa não tenha uma coordenação motora adequada. Tranquilo ou não? Professora, uma curiosidade. É essa mesma substância, quando a gente anda assim, que a gente balança os braços involuntariamente, sei lá, né? É essa mesma substância que faz esse... Sim, você está dizendo assim, os espasmos, como é? Ou é um movimento normal? Normal, é normal mesmo, quando a gente está andando, a gente não balança, né? Ela é responsável por ter uma coordenação motora no nosso corpo, para a gente ter essa coordenação. Se ela está em falta, o que é que vai ficar prejudicado no nosso corpo? A coordenação. A gente não vai ter uma coordenação motora muito adequada, tá certo? Vai estar prejudicada. Tá bom? Posso passar adiante? Pode. Certo. Depois eu pergunto de novo. Então, ó, quais são os sintomas dessa doença? Então, eu falei muito que vai prejudicar a questão motora, não foi? E o que seriam os sintomas motores? A bradicinesia, que é isso, gente. O rosto, ele vai perder a expressão. Porque expressão não é movimento? Vocês concordam comigo? Se eu dou um sorriso, deixa eu abrir aqui para vocês. Se eu dou um sorriso, eu não movimento o músculo do meu rosto. Se eu mexo as pálpebras, ou toda a expressão que eu tenho na minha face é gerada através de um movimento. E eu não disse que esse movimento vai estar prejudicado quando a pessoa tem Parkinson. Então, o que é que vai acontecer com o meu rosto? O rosto vai ficar com como se a pessoa usasse uma máscara. O que é uma máscara, gente? Não é uma expressão só. A pessoa fica somente de um jeito. Então, a pessoa que tem Parkinson, ela não tem expressão facial. Ela não tem muito movimento no rosto, certo? É um aspecto como se fosse uma pessoa mascarada, que ela só fica naquela posição mesmo. Só fica de um jeito, tá? Entendido isso aí? Respondam aí, pelo amor de Deus, pra eu saber. Entendido. Certo. Vocês estão muito caladinhos, eu fico preocupada. Vamos lá. Então, essa questão da
diminuição da velocidade do movimento do rosto, tá? Se chama bradicinesia, tá? Então, brade, vocês vão lembrar aí que a gente já estudou. Tudo que é brade é abaixo, é pouco movimento, né? Ou então, bradisfigmia, que é o pulso que está diminuído. Bradicinesia, que está o quê? A velocidade do movimento do corpo está diminuída, certo? Pode causar alterações vocais, pode causar rigidez e instabilidade postural. Olha só, eu mostrei bem no início. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma instabilidade postural. Geralmente, as pessoas que têm Parkinson têm essa postura dessa forma, tá certo? Curvado. Então, é uma característica muito forte. Os tremores, tá? Que também é outra característica bem evidente do Parkinson. Dificuldade de locomoção por não ter uma coordenação motora adequada, tá? E a questão da distonia, né? Que é o quê? Essa contração involuntária dos músculos. Ou seja, o músculo fica o quê? Contraindo e relaxando muito rapidamente, sem ter um controle, né? Não tem um controle, é involuntariamente, não tem uma coordenação motora, certo? Priscila, só tem sintomas motores? Não. A gente vai ver agora os sintomas que não são motores, como comprometimento cognitivo, a diminuição da função olfativa, então eles não conseguem sentir muito o cheiro, tá? Um suor excessivo, problemas gastrointestinais, né? Problemas urinários e perda de peso e diminuição sexual. Gente, por que problemas gastrointestinais? Porque você concorda comigo que o esfíncter que libera as fezes, a urina, é um músculo que ele contrai e que ele relaxa. Então, se a coordenação motora do corpo não está adequada pela falta de dopamina, vocês concordam comigo que ele não vai ter um controle eficaz de segurar a urina e também segurar as fezes? Vocês concordam comigo? Sim. Sim, professora. E por último, a questão de dor, tá certo? Eles têm muitas dores mesmo. E que pode gerar aí essas dores, levar a um quadro de depressão, de ansiedade, né? Porque não é todo mundo que sabe lidar com dor. Essa dor constante, uma doença que não tem uma cura, que ela é progressiva, o que é que pode acontecer? A pessoa não se adaptar a esse novo estilo de vida, porque ela vai ter que lidar com muitas dificuldades. Então, não é todo mundo que está preparado psicologicamente para encarar tanta mudança no corpo por conta, em virtude, né, de uma doença, tá certo? Aí, por isso que eu ressaltei aqui, ó, coloquei sintomas psicológicos, depressão, ansiedade, prejuízo cognitivo, né, que prejudica um pouquinho da questão da memória, por isso que eu coloquei aqui, ó, demência, prejuízo olfativo, então ele vai ter uma perda, como eu já falei, dessa questão do olfato, tá? Alteração do sono, também eles ficam com sono descontrolado, não fica regradinho, é como se fosse também o Alzheimer, tá? Que tem esse descontrole do sono. E dificuldades de deglutir, gente. Vamos lá. Vou olhar para vocês. Vocês concordam comigo que quando eu vou engolir o alimento é um movimento? Sim, concordo. Pronto. Então, se eu disse que está prejudicado o movimento, lembra que eu falei que não existe uma coordenação motora? Motor é isso, é movimento. Então, essas pessoas que têm Parkinson, gente, pode ter uma grande dificuldade de deglutir, de engolir o alimento. Então, o ideal seria uma alimentação o quê, gente? Mais pastosa, mais líquida, tá? Para não se engasgar. É muito comum o engasgo em pessoas que têm Parkinson. Então, já fica aí, ó, o alerta
né, em relação aos cuidados que você tem que ter com a pessoa que tem Parkinson. Já fica aí a primeira dica, que o cuidador tem que estar atento. Né? Eu tenho que só pelos sintomas já dá para vocês montarem uma estratégia de cuidado. E eu vou perguntar no final, né, de acordo com os sintomas que eu passei para vocês, o que é que vocês fariam para facilitar a vida desse paciente? O que é que vocês usariam, né, como artifício aí para melhorar a vida do paciente? Tá? Fica a dica aí para no final da aula eu já perguntar a vocês. Como é que ocorre essa progressão do Parkinson? Como é que essa doença ela progride, né? Primeiro, como a gente falou no início, alguém trouxe, eu não lembro qual foi a aluna que falou, que pode causar uma paralisia só de um lado, né? Ter um prejuízo de movimento só de um lado. Mas depois, essa doença ela vai progredindo e ela perde, né, esse movimento dos dois lados. Essa coordenação de movimento dos dois lados, tá? Que a gente coloca aqui, ó, bilateral. Desequilíbrio e quedas, tá? Então, desequilíbrio e quedas, por quê, gente? Eu não falei que fica prejudicado o movimento? Ele não tem uma coordenação motora? Então, o grande risco desses pacientes caírem, né, e de ficarem desequilibrados. Então, já vão pensando aí numa estratégia de cuidado com esse paciente. Distúrbio da capacidade motora, demência e alucinações. Gente, a alucinação também ela vai estar presente nessa doença. Vocês sabem o que é alucinação? Me falem aí. Alguém sabe dizer o que é alucinação? Ninguém, né? Ficar todo mundo. Ficar vendo coisa, alguma coisa. Isso, Maria Messília Albertina. É isso mesmo. Ficar vendo coisas que não existem, né? Coisa que não resiste, é verdade. E aí, isso é presente também na doença de Parkinson. Por quê? Porque também vai ter um prejuízo na cognição, vai ter um prejuízo na memória, e isso pode levar o paciente a ter alucinações, tá? Então, mais uma estratégia de cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. O paciente que tem alucinações, ele acredita de fato que está acontecendo algo que não existe. E aí vão montando aí a estratégia de vocês no cuidado, que eu vou perguntar. O que é que a gente faria numa situação dessa, né? E aí, quais são os tratamentos dessa doença? A gente vai utilizar medicamentos, tá certo? E é muito importante que esses medicamentos eles sejam tomados nos horários corretos. E aí, vocês precisam montar uma rotina com esses medicamentos para que não haja nenhuma interação medicamentosa, que vocês sabem o que é interação medicamentosa, né? Interagir um medicamento com outro que não pode, né? Ou interagir um medicamento com um alimento que não é legal, vai depender da bula do medicamento, certo? É interessante realizar fisioterapia? Sim. Por quê, gente? Porque o que é que vai estar prejudicado? O movimento. E eu não tenho que reabilitar esse paciente, eu tenho que fazer com que, pelo menos, essa doença ela não progrida tão rápido. Eu sei que não tem jeito. Vai chegar uma hora que ele vai ficar sem condições nenhuma de movimentar-se. Mas eu posso prolongar isso? Posso, tá? Vou também precisar de um fono, né, tá? Para que ajude na questão da fala, porque a fala também é movimento. Terapia ocupacional, para que esse profissional, né, o terapeuta ocupacional, ele consiga reintegrar essa pessoa na sociedade e no sentido de que ele consiga realizar algumas atividades. Então, o terapeuta ocupacional, ele faz isso. Ele faz com que o paciente consiga desenvolver algumas atividades que eles não estavam conseguindo antes,
certo? E terapia psicoterapeuta, que é a questão do psicólogo, né? Porque é importante que a gente viu que tem algumas questões de sintomas psicológicos, que pode levar à depressão, né? Que pode levar à ansiedade. Aí eu trouxe uma observação aqui com a levodopa. A levodopa é um medicamento, certo? Utilizado na doença de Parkinson e que ela traz alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais, que é náusea, vômito, anorexia. Vocês sabem o que é anorexia? Aquelas pessoas que têm um distúrbio de imagem, elas acham que estão obesas e aí começam a tentar emagrecer, mas fica de uma forma, né, muito distorcida, muito magra. Sonolência, tá? Então, aí esse medicamento tem que ver um melhor horário para tomar, porque ele causa sono. Hipotensão, ou seja, a pressão baixa. Essa pressão baixa postural. Como assim, Priscila? Como é que é uma pressão baixa postural? Simplesmente, na hora que o paciente se levanta, tipo, ele está dormindo, deitado e precisa ir ao banheiro. Quando ele se senta na cama, ele já começa a ter uma queda brusca da pressão. Então, quando vocês ouvirem falar hipotensão postural, é isso. O paciente que está deitado, ao se levantar, ele tem uma queda da pressão muito grande e isso pode causar o quê? Um desmaio, uma queda, não é? Esse medicamento tanto pode dar sonolência como pode dar insônia. E aí eu preciso observar como é que vai se comportar no meu paciente. E causa também agitação, tá? Então, vocês viram aí todas as questões que a gente deve estar observando no paciente. Tratamentos de longa duração, né? Eu coloquei aqui, a gente precisa ter um objetivo com esses pacientes, que é promover uma qualidade de vida, né? E tentar elevar a autoestima dele, certo? Então, para que eu possa desenvolver um bom trabalho desse, eu preciso ter uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar tem que estar muito bem conectada com a família e com vocês, cuidador, que vocês fazem parte dessa equipe multidisciplinar, tá certo? O que é que a gente precisa promover para esse paciente? Uma melhor capacitação física, né? Um menor desconforto e sofrimento. E aí, qual é o profissional que eu devo, o profissional médico, procurar? O médico neurologista, certo? Por que o neurologista, gente? Porque ele que cuida da parte neurológica do sistema nervoso. Combinado? Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Não. Certo. Então, ó, esse tratamento de longa duração que eu estava falando, né? Qual é o papel de cada profissional? Qual é o papel da família? Qual é o papel do cuidador, né? O papel do médico, neurologista, ele vai prescrever a medicação adequada, ele vai supervisionar se essa medicação está sendo administrada da forma correta pelo cuidador, coordenação do atendimento médico, né, multidisciplinar, ou seja, ele que vai coordenar. Olha, é interessante que a senhora leve esse paciente para um psicólogo, porque eu estou percebendo que ele está muito ansioso, ele está começando a apresentar sinais de depressão, então é interessante fazer um acompanhamento, ou até mesmo para prevenir, certo? E a questão da disponibilidade para ajudar o paciente no que ele precisar, né? Melhor atenção e cuidados e tratamento. O paciente, ele precisa participar ativamente, ter consciência, né, da doença, ele entender a doença, precisa entender a questão da evolução, se eu realizar o tratamento adequado e se eu não realizar o tratamento,
eu não vou ter uma melhora significativa, tá certo? E pode acarretar num prejuízo muito grave, tá? É interessante trabalhar muito a questão da autoestima. Ele precisa estar bem consigo mesmo, tá? Porque senão entra aí num ciclo de situações psicológicas que pode trazer um prejuízo muito grande. Qual é o papel do cuidador, gente? Dar atenção, dar assistência, né? Ter sensibilidade, informar o médico as intercorrências, observar tudo que está sendo alterado nele para poder comunicar ao médico. Então, vocês vão ser o interlocutor entre médico e paciente, tá certo? Qual é o papel da família? Dar apoio afetivo, né? Ter compreensão, cooperação de todos para que haja uma melhora para esse paciente. Então, tudo isso é muito importante. Dicas, antes de vocês verem isso aqui. O que é que vocês fariam, tendo em vista todos os sintomas que eu falei da pessoa que tem Parkinson? O que é que vocês pensaram aí de estratégia de cuidado para esses pacientes, tendo em vista os sintomas que eu apresentei para vocês? O que é que vocês se preocupariam na hora do cuidado? Alguém traz alguma situação? Eu falei vários sintomas. E aí eu gostaria que vocês pensassem em algumas alternativas que vocês precisariam adequar à vida desse paciente, já que eles têm tantas dificuldades. E aí, ninguém me fala nada. Hoje vocês estão calados demais. Isso é a chuva, é? Tá fazendo vocês ficarem assim, preguiçosos? Cadê Maria Mercília, Patrícia? Estou aqui, professora. Eu acho que em relação às alucinações, tentar acalmar, né? Ou acreditar, mostrar para ele que está acreditando o que ele está vendo, para não se estressar mais. Então, pronto, aquela questão da alucinação é muito importante. Tentar... Isso. Eu acho também assim, a gente observar a questão da insônia, né? Se ele tem dificuldade de dormir à noite, a gente evitar que ele durma durante o dia, assim, dormir pouco, porque às vezes dorme o dia e fica a noite acordado. Né? Exatamente. Então, montar alguma estratégia de atividade para ocupar o dia dele, né? E para que não ocupe apenas dormindo, né? Isso seria outra estratégia também. Gente, essa questão de Maria Mercília, da alucinação, o que é que ela quis trazer é que a gente, né, nós cuidadores, precisamos ter uma atenção muito grande em relação a isso e saber lidar com a alucinação. Como assim, Priscila? Não desvalorizar o sentimento dele. Se ele está enxergando aquilo ali, não desvalorize, não diga que ele está ficando doido. Ah, você está ficando doido, você está vendo coisas, isso não existe. Para ele existe, ele está enxergando aquilo ali. Então, a gente não pode desvalorizar. É arrumar uma forma, né, de repente, se for uma situação que deixa ele muito nervoso. Ai, fulaninho tá querendo me matar. Venha pra cá, olha, ele não vai lhe matar. Não se preocupe, você tá protegido. Tá vendo que eu não tô desvalorizando o que ele pensou, mas de toda forma eu tô trazendo um conforto para ele de proteção, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. A todo momento eu falei que a questão motora está comprometida desses pacientes, não foi? Eu falei que ele não vai ter uma estabilidade motora boa, vai ter desequilíbrio, tá? E aí o que é importante, gente? Primeira coisa, moradia adequada para as limitações físicas do paciente. Então, é interessante que esse quarto ele tenha o mínimo possível de móveis, né, de informação, para que ele, quando precisar se levantar, ir ao banheiro, ir para algum canto, não ter muitos obstáculos, né, dentro desse quarto.
É sempre importante à noite o cuidador deixar uma luz para que quando ele se levantar, ele tenha essa visualização da porta, certo? Falei também, sim, interessante também colocar barras de suporte dentro do banheiro. É muito importante porque ele não tem um equilíbrio adequado. Então, ó, deixa eu colocar aqui, banheiro adaptado com barras. Só para vocês terem uma ideia de como é que seria. Aqui tem um monte de banheiro chique, mas ó como é interessante, tá vendo? Ter barras para que dê um suporte na hora dele levantar, na hora do banho, para ele ter onde se segurar. Olha aqui, certo? E essas barras, gente, são importantes para que o paciente não fique totalmente dependente, certo? Para que ele não fique totalmente dependente do cuidador. A gente não pode deixar de dar autonomia a eles. A gente já conversou muito sobre isso. Vocês lembram disso, não lembram? Autonomia é extremamente importante. A gente não pode invalidar o paciente. Se ele tem condições de andar, mas ele anda com dificuldade, vamos facilitar isso para ele. A gente pode permanecer deixando ele andar, porém facilitando o andar dele, de acordo com as limitações que ele tem. Tá certo? Isso é muito importante mostrar para a família. Tá bom? Entendido ou não, essa questão da adaptação, do banheiro, da moradia, né? Aí eu coloquei outra dica aqui. A alimentação de acordo com a necessidade do paciente. O que foi que eu falei em relação à alimentação, gente? O que é que estava prejudicado no paciente? Quem lembra? A deglutação, né? Eles têm dificuldade. Exatamente. E aí, o que é que vocês precisam fazer? Comida pastosa. Tem que ser comida pastosa, né? Também tem aquelas, tem umas colheres que adapta também, assim, no pulso, né? Para que não perca. Isso. Então, assim, se ele não se engasga, mas ele tem dificuldade de levar a comida até a boca por conta do tremor, certo? O que é que eu posso fazer? Tem umas colheres que colocam no pulso e que ela é tortinha. Então, vai facilitar essa questão da alimentação, certo? Certo? Também, Priscila, também pode estar utilizando o canudo, acredito, né? Isso. Devido à dificuldade de segurar o copo. Exatamente. Muito bem. Tá vendo como vocês sabem? Viu aí como a gente tem que arrumar estratégias? O slide não tá aparecendo. Aqui é porque eu tiro o slide para poder visualizar vocês. Né? Cuidados de higiene. Isso, a internet tá muito ruim aqui. Vamos lá. Então, cuidados de higiene pessoal, vocês têm que incentivar. Tem que incentivar também a questão da prática de atividades físicas e promover o apoio emocional, tá certo? Então, é interessante essa questão de vocês observarem, ter um olhar sensível, como sempre, tá? E aí, realizar, ter atitudes para facilitar a conduta do paciente, tá certo? Não deixar ele inválido, não deixar com que ele não faça nada, pelo contrário, a gente tem que adaptar o estilo de vida dele às limitações dele, certo? Não é simplesmente fazer tudo pelo paciente, a gente tem que dar autonomia a eles. Combinado? Alguma dúvida em relação a essa doença, gente? Não, professora. Eu estava vendo aqui que o cuidado que a gente tem que ter com a alimentação e a medicação, né? Porque essas pessoas, elas tendem a perder peso. Isso. Aí a perda
a perca de peso fica pior os tremores, mas é por causa de quê? A perca de peso. Por conta, gente, da deficiência nutricional mesmo, que vai alterar em tudo, vai alterar na questão das defesas do corpo, não vai produzir mais ainda a dopamina. Então, todo o desequilíbrio que há no nosso corpo prejudica tudo, certo? Então, a alimentação ela é muito importante mesmo para a gente ter saúde, certo? É um dos principais fatores. Tranquilo? Ok. E aí vamos entrar na questão dos transtornos somatoformes. Vocês já ouviram falar? Tem noção do que é? Do que seja? Eu não sei não, professora. Vamos lá, mais alguém? Eu nunca ouvi falar nisso. Quando eu começar a falar sobre o Eu assunto, também não, nunca vi nem falar. quando eu começar a falar do transtorno, vocês vão ver que realmente, pelo nome, vocês nunca ouviram falar. Mas eu tenho certeza que alguém conhece, né, uma pessoa que tenha passado por essa situação. Então, vamos lá, vamos trazer o conceito. Transtorno somatoforme é a classificação médica para doenças que persistem apesar dos transtornos físicos presentes não explicarem nem a natureza, nem a extensão dos sintomas, tá certo? Ou seja, gente, vamos lá. São pessoas que têm dores, vamos supor, que têm sintomas físicos, mas que quando vai buscar um médico, não há um diagnóstico. Não se sabe a causa daquilo ali, tá? Então, são pessoas que têm um vício, deixa eu voltar aqui para ver vocês, que têm um vício de buscarem ajuda médica o tempo todo por dores físicas no corpo que não se tem explicação. Então, eu sinto, vamos supor, eu sinto uma dor de cabeça terrível, mas nunca descobriram o que eu tinha. Eu sinto uma dor no corpo generalizada, dores por toda parte do meu corpo, e que nunca nenhum médico descobriu o que é que eu tenho. Então, às vezes, isso é um transtorno, é algo mental, certo? E que essa situação mental, ela vai somatizando, gerando um problema físico. Então, Professora, licença, só um pouquinho. Essas pessoas também, se eu estou entendendo bem, são chamadas de hipocondríaca, né? A Isso. preocupação excessiva. Isso, exatamente. Então, uma delas, um desses transtornos, se chama a hipocondria, né? Que são pessoas que buscam excessivamente ajuda médica, mas que, na verdade, ela não tem nenhuma doença diagnosticada, mas ela sente dor. E se ela busca essa ajuda médica constante, é porque ela precisa de medicamento na cabecinha dela. Então, uma pessoa que necessita o tempo todo estar tomando medicamento para passar as dores que ela sente, certo? Então, eu trouxe aqui, ó, alguns transtornos, já que Anne falou, né? Transtorno de somatização, que são sintomas físicos inexplicáveis manifestados antes dos 30 anos, ou seja, é uma dor por tudo que é canto que eu tenho no meu corpo ou em algum canto específico, mas que não tem nem... Eu começo a botar na minha cabeça que eu tô com a dor no rim. Ai, meu Deus, eu acho que eu tô com um problema renal, que eu não tomo água. Botei isso na minha cabeça. Daqui a pouco eu começo a sentir a dor no rim, certo? E começo a sentir a dor forte mesmo. Porque, gente, eu somatizei isso. Eu comecei a mentalizar tanto esse problema que meu corpo reagiu, certo? Então, isso seria um transtorno de somatização. Distúrbio somatoforme, o que é? Queixas mais frequentes, como a fadiga crônica, a perda do apetite, ou seja, ela começa a ter desestímulo mesmo, começa a não ter apetite, ter um cansaço excessivo, tá? A hipocondria, que a gente acabou de falar, né, que é a fixação no medo de ter uma condição médica com risco de vida,
esse medo excessivo e aí a forte insistência por medicamentos, certo? Transtorno de conversão, são sintomas, né, que vão dar prejuízo aí na coordenação ou equilíbrio, como paralisia ou fraqueza localizada, perda da voz. Então, tem casos que as pessoas começam a acreditar que estão doentes e aí começa a perder mesmo a voz, começa a ter uma fraqueza, começa a ter uma paralisia. Tá? Distúrbio de dor, queixa de dor persistente, intensa e angustiante. E, por último, o distúrbio dismórfico corporal. Lembra que eu falei da anorexia? Tem a vigorexia. A vigorexia é aquelas pessoas que têm uma preocupação excessiva de ficar com o corpo musculoso. Então, quanto mais ela faz, mais ela acredita que não tá bom, que precisa fazer mais e mais e mais. É igual a anorexia, a bulimia, que ela se vê, ela tem uma distorção do corpo dela. Ela acha que tá obesa, mas na verdade ela tá esquelética. Mas ela consegue visualizar o corpo deformado, tá? Então, esses são transtornos somatoformes, certo? Sintomas físicos, ó, que persistem por meses ou anos, que sugerem a presença de doenças clínicas ou cirúrgicas, sugerem, tá? Mas não há um diagnóstico dessas doenças, mas que não são totalmente explicados por nenhuma das patologias orgânicas conhecidas, nem por um outro transtorno mental, nem pelo efeito do uso de substância, álcool ou drogas. Ou seja, não tem uma causa. Não existe uma causa para ela estar sentindo aquela dor, certo? Os sintomas inexplicados de transtorno somatoforme desencadeiam reações prejudiciais como ansiedade, preocupação frequente, excessiva, crenças imprecisas ou exageradas. Eu tô vendo que meu corpo tá deformado, que eu tô com a barriga horrível. E não tem, não existe isso. Resistência ou não cumprimento de esforços de diagnóstico, ou seja, foi diagnosticado que ela tem transtorno somatoforme, tem que tratar com o psicólogo, né? Mas ela tem resistência. Ela diz, mas eu tenho essa dor. Não é isso não, eu tenho uma doença, eu tenho uma doença no rim. Fica começando a acreditar que ela fica resistente mesmo ao diagnóstico, né? Demonstrações de emoções fortes, ficam desequilibradas, tá? E aí o ideal, gente, é que se utilize das terapias complementares. Vem a psicologia, pode usar aromaterapia, pode usar várias outras terapias que não sejam medicamentosas, né, para ajudar nesse processo deles, para que ela não se entupa de medicamentos para uma coisa que ela não tem, né, que não é física, vamos supor, que não tem um diagnóstico físico. Ela tá com aquilo ali porque a cabecinha dela acredita que ela tem, certo? Há alguma dúvida, gente, em relação a esses transtornos? Deu para entender mais ou menos? Então, transtornos somatoformes são o quê? É algo que a paciente colocou na cabeça que tem e que a gente precisa compreender, certo? O que é que vocês fariam, cuidadores, numa situação dessa? Com esses pacientes, como é que vocês usariam o cuidado? Como é que seria o cuidado? Essa parte é mais difícil, viu, professora? Porque eu até tenho uma colega que eu acho que ela tá bem assim, porque ela sente coisas na cabeça. Ela disse que sente zumbido, dor de cabeça. Sim. Ela acha que tem alguma coisa na cabeça dela, algum problema na cabeça dela. Ela já fez 2 tomografias, já bateu raio-x, já fez vários exames, já foi para fono, para um monte de especialistas e não descobrem nada. Pronto.
Eu acho que o grande problema é fazer a pessoa entender que o que ela sente não é necessariamente uma doença, é uma coisa que ela criou na cabeça. Que de certa forma é uma doença, certo? Mas é uma doença É. psicológica, né? E aí, esse é o desafio para que ela aceite o tratamento. O que é que vocês podem utilizar? Por exemplo, pessoas que sentem necessidade excessiva de medicamentos, vocês podem utilizar a água, por exemplo. Não tem aqueles copinhos que dá o medicamento no copinho, né, líquido, ou na seringa, enfim. Vocês podem dizer que é um medicamento e vocês colocam água, para que essa pessoa evite estar tomando muito medicamento, tá? Então, existe até a forma de você manipular um medicamento placebo. Por exemplo, mandar manipular um comprimido que não tem nada dentro, que não tem nenhum medicamento. Por quê, gente? Porque senão essas pessoas que são viciadas em medicamentos, elas podem desenvolver uma doença séria. E aí seria uma alternativa da gente fazer dessa forma, de não ficar medicando o tempo todo, certo? Não ficar dando medicação o tempo todo. E se não der a medicação, ele surta, né? Começa a entrar num processo de desconstrução mental e aí pode gerar uma doença muito mais grave. Então, vocês podem usar dessa alternativa, tá, gente? De dar um medicamento, mas que não seja um medicamento. Você começa a usar essa estratégia, tá? Principalmente se for idoso, dá para enrolar bastante. Dá para a gente ter um joguinho de cintura. Certo? Então, essa é uma das dicas que eu gostaria de dar para vocês. Outra dica que eu quero dar a vocês é que evitem estar trazendo, por exemplo, colocar na TV uns noticiários ruins, né? Principalmente agora na pandemia. Ela vai começar a achar que está doente também, vai começar a achar que está com o coronavírus. Então, evitar tá trazendo coisas negativas para essa pessoa, porque essas coisas negativas só vão alimentar a doença dela, né? Que é uma doença mental, certo? Então seria uma outra alternativa, tentar mudar o foco dela. Se você consegue mudar o foco, se ela passa o dia todinho deitada pensando naquela dor, ela vai sentir a dor. Agora, se eu tenho uma estratégia de desenvolver atividades com ela, ocupar a mente dela o dia todo, ela não vai ficar pensando nisso o tempo todo, certo? Então, essa seria a ideia de estratégia, algumas dicas para vocês, certo? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Falem aí, por favor. Não, professor. Não. Nenhuma dúvida. Todo mundo entendeu direitinho as duas doenças? Sim. Certo. Então, vamos lá. Próximo conteúdo vai ser sobre encomprese e enurese. E vamos falar do TDAH, né? Que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito importante também a gente tá falando desse transtorno. É importante também falar da encomprese e enurese, que eu acredito que vocês não saibam o que é, se sabe, mas tem colegas que ainda nunca ouviram falar nisso, né? Então, sempre é muito importante a gente ter o conhecimento para poder desenvolver uma atividade ou uma conduta mais adequada no cuidado, certo? E aí, para finalizar, eu deixo aqui uma frase, né? O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades, né? A gente tem uma mania de querer acelerar tudo, mas tudo é no tempo correto, né? Tudo é no tempo de Deus. Não adianta a gente querer acelerar o processo, porque tudo tem o seu tempo, certo? Gente,
Então, já fica a dica aí para o nosso próximo conteúdo. Até agora, a gente não tem previsão de volta, tá? Para o presencial, porque saiu o novo decreto. E o novo decreto, ele só libera atividades escolares presenciais até o ensino fundamental. Então, a gente não está autorizado aí para realizar atividades presenciais. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, não é essa questão da Sexta Mais. Vai ter Sexta Mais de manhã, online, lá pelo Facebook, tá? A gente vai estar transmitindo. Na sexta-feira a gente manda o link para vocês, certo? E vai estar trazendo aí o tema em relação ao coronavírus, tá? Vamos perguntar, e aí, ele voltou? Como é que está a situação de hoje em dia? Como é que são os sintomas dessa nova cepa, que está bem diferente dos sintomas de antes? Então, vocês precisam ter o conhecimento para também não falhar na assistência, tá certo? Não falhar aí nos cuidados, tá bom? Então, sexta-feira... Professora, Oi. aí vai ter que chamar só de manhã, na sexta de manhã? Mas ele fica gravado. Fica lá Certo. no Facebook. Oi. Só tem pelo Facebook? É pelo Facebook, Não tenho, não. Viu? Vai ser transmitido por lá. Aí não tem no YouTube, não, depois? Vai ficar salvo... Não, vai ficar salvo no Facebook. Ah, tá. É porque eu não tenho Facebook, não. Pois é, vai ficar lá. Ele vai transmitir pela manhã, mas aí fica gravado. Certo? Deixa eu ver aqui. Cláudia não entrou. Miedna também não entrou, né? Não. Então, pronto. Eu aguardo vocês na próxima semana, tá certo? Combinado? Combinado. Certo. Obrigado, professora. Bom dia a todos.